Muitos empreendedores acreditam que precisam pagar para abrir um MEI. Outros acabam caindo em boletos falsos ou em cobranças indevidas. Então, esse vídeo esclarece o que realmente tem e quais são os custos reais e as despesas que surgem com a formalização do MEI. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Já quero pedir para você, se inscreve aqui nesse canal e já deixa o seu like nesse vídeo. É importante para nos ajudar cada vez mais trazer conteúdo de qualidade para você, empreendedor. Muitos empreendedores têm esse pensamento e no dia a dia eu vejo muitos MEIs caindo na questão de boletos falsos. Então eu quero trazer aqui um conteúdo para ajudar você. O objetivo aqui é realmente esclarecer quanto custa abrir um MEI. Quais são as verdades sobre as taxas, né? E quais são os custos reais. Porque muita gente paga por algo 100% gratuito. Então, tem muitas pessoas que tornam caindo nesses golpes, tornam caindo nessas armadilhas de pessoas mal intencionadas. Muitos empreendedores acreditam que precisam pagar para abrir um MEI, e não, tá? E torna até, às vezes, caindo em boletos falsos, em cobranças indevidas. Então, é importante você conhecer os custos reais, porque é a melhor defesa contra prejuízo. Então, o objetivo dessa aula é trazer esse esclarecimento para você, MEI. Abrir um MEI tem custo? O custo é R$ 0. A abertura pelos canais oficiais, você não paga nada, você não tem que pagar nenhum valor. O que acontece? Eh, Se não tem um valor para pagar, o que acontece que às vezes cai e-mails, então você tem que se atentar a isso. Por que isso acontece? Porque tem muitos anúncios patrocinados de sites que imitam o Gov. Então é muito importante quando você for abrir um MEI, você se atentar se realmente é o site oficial. Porque pelo portal do empreendedor, que é o portal do Gov, o seu CNPJ sai na hora sem taxa. Então é importante você se atentar. Qual é o portal? Eu vou abrir ele aqui para você. Portal do empreendedor. Eu vou marcar aqui esse site aqui, www.gov.br. Aqui é onde você vai fazer a formalização do seu MEI, tá? Não caia aí em sites que não são sites oficiais. Porque acontece que existe alguns anúncios patrocinados que quando você coloca lá abertura de MEI, ele vai apresentar para você. Eh, Agora, outra questão são os serviços de apoio à parte. Então, o que acontece? O contador, ele não cobra para abrir o MEI, ele cobra pelas orientações. Se você tem dúvida, então, assim, o contador não tem obrigatoriedade de abrir o seu MEI e passar ali as informações para você de forma gratuita. Então, a abertura em si do MEI é gratuita. O que os contadores cobram são as orientações. Então, se você precisa de orientação, então realmente vai haver a cobrança da orientação para a abertura do MEI. Porque a abertura é fazer o preenchimento, a questão das opções e tal. Ao final, o site do ou do governo, o portal do empreendedor, não vai gerar nenhuma taxa de abertura. O que o contador vai te cobrar ao final é o valor do serviço de orientações. E o que acontece? Quando você abre um MEI, você coloca lá o seu contato. Então, o que isso torna? Torna-se um dado público. E existe a questão hoje, a questão de comercialização. E essa comercialização, você, a partir do momento que você abrir o seu MEI, provavelmente você vai receber o WhatsApp, você vai receber e-mail falando que você tem uma taxa, que tem que regularizar aquilo, regularizar isso. Não caia nisso. Por quê? São e-mails que chegam ali de uma certa forma automatizada após o e-mail sair e não tem nada a ver com o custo da abertura do MEI. Então não caia nesses golpes. O que você precisa para evitar? Então, evitar o quê? Evitar não usar os canais oficiais. Se você usa o canal oficial, desconfia de todo o resto. Por quê? As consequências de você não fazer essa checagem, você não se atentar, é você pagar um valor indevido, você ter dados pessoais roubados em site falso, sensação de urgência usada contra você, prejuízo financeiro. Então, é importante. Aí o que você precisa fazer agora?
verificar sempre se é o portal oficial gov.br, tá? Desconfiar de boletos que você não pediu, guardar todos os comprovantes de abertura e planejar antes de contratar qualquer ajuda paga, tá? Então, assim, você pode contratar um contador? Pode, tá? Então você vai pagar pelo serviço do contador. Então, não tem nada de errado nisso. Porém, ele vai te passar as orientações, te instruir, te direcionar. Ele não vai apenas realizar a abertura, ele vai ajudar você a evitar essas dores de cabeça. É o que acontece aqui no escritório quando uma pessoa procura nós para abrir um MEI. Eu sempre deixo claro que não, o MEI ele não tem taxa de abertura. O que nós cobramos são pelo nosso trabalho, pela nossa orientação, pelo nosso direcionamento. É isso que cobramos. Então é importante você ter essa clareza. Não gere essa confusão. Ah, o contador está me cobrando, isso é uma coisa gratuita. Tá, bom senso, tá, gente? Bom senso. É isso. É importante. E quais são os custos depois da abertura, tá? Então, igual eu comentei anteriormente, quando você abre o seu MEI, se você está abrindo sozinho, já tem essa consciência. Você vai receber vários e-mails de forma automatizada, vai receber o WhatsApp. É importante você se atentar. Então, sempre quando eu abro um e-mail aqui, eu falo para o cliente, ó, eu finalizando a abertura aqui, vai começar a cair um monte de mensagem. Desconsidera tudo e não pague nada, a não ser que eu gerei a guia do DAS mensal e encaminhei para o cliente. Então, é importante. Qual é o único imposto do MEI? O MEI ele só tem um imposto mensal. Aí tá, só tem uma observação aqui, né, nesse ponto, que é a questão que às vezes torna gerando confusão. O MEI em si, ele só tem um imposto previsto. Porém, se você abrir um MEI de comércio, se atente que, se você compra fora do seu estado, você está sujeito ao recolhimento do DIFAL, diferença de alíquota de ICMS. Eu vejo muitos MEIs que chegam aqui para nós falando que estão irregular, que estão com pendência, e quando eu vou verificar, é o DIFAL que está em aberto. Então, via de regra, o MEI, ele só tem um imposto previsto, que é o DAS. Porém, se no desenvolver da atividade e você compra fora do estado, sim, você vai estar sujeito a mais de um compromisso dentro do MEI. Então é importante se atentar a esse ponto. Outras obrigações que você deve manter em dias, tá? Quais são elas? Você precisa manter o DAS anual, DAS-MEI anual em dias. As licenças, não abriu o MEI, acabou. Não. Você precisa se regularizar perante os órgãos municipais e estaduais. Faça o controle do vencimento da guia do DAS e realize uma reserva mensal. Tá? Então é importante você se atentar a esses detalhes. É muito importante você ter essa consciência. E o que que acontece? Porque os atrasos eles vão custar mais do que parece. Porque se você não tem um controle do vencimento da guia, o que que vai acontecer? Quando ela vencer, você vai ter ali juros e multa. E por fim, pode levar até o cancelamento do seu CNPJ com o passar do tempo. Então, você pode ter ali também a perca de benefício, desenquadramento e uma pendência com a Receita Federal. É importante você ter uma rotina financeira simples. Você, MEI, precisa ter essa organização. Reserve o valor do DAS, não deixe, pelo amor de Deus, não ignora a guia do DAS, porque é 82, R$ 87, é pouco valor. Aí tem aquele ditado, de grão em grão a galinha enche papo, então de 80 em 80 vira uma dívida acima da casa dos 1.000. Então é importante você se atentar a essa questão, a fazer o acompanhamento dos vencimentos, fazer o pagamento bonitinho para não ter nenhuma dor de cabeça. E quando vale a pena contratar um contador? Ah, o MEI é gratuito. Sim, o MEI é gratuito. Ok, mas isso dispensa você ter um contador? O MEI não tem obrigatoriedade. Isso não quer dizer que você está dispensado de ter um contador. Por quê? Nem sempre é obrigatório, mas, porém, se você enxergar de uma forma estratégica e você ter um contador estratégico ao seu lado, isso vai evitar erro caro, tá? Por quê? Isso acontece que muitos erros no início ali você torna não
Se você não assistiu os outros vídeos aqui desse canal sobre abertura de MEI, sobre KENAI, então você corre um sério risco de escolher o KENAI incorreto, você escolher uma atividade ali ser um apoio contábil e ter uma dor de cabeça. Então, assim, se você faz sem uma orientação ou sem o conhecimento, isso pode se tornar um risco muito grande, porque aí você vai ter retrabalho de cadastro, você vai ter casos mais graves, que é a questão do desenquadramento do MEI. Então, é, são coisas que, se você busca o conhecimento ou você tem ali um contador estratégico ao seu lado para ajudar você, eu vejo que é algo muito importante, porque quando você tem um contador estratégico, ele não vai ajudar apenas na questão da obrigação do MEI, porque em si a obrigação do MEI, se você fazer bem feito, não é um volume tão grande, mas se você tem um contador que te ajuda na parte estratégica, ajuda na parte fiscal, te ajuda na parte financeira e te auxilia para você tomar decisões mais assertivas, aí não é despesa, é investimento, tá? Então, não é porque eu sou contador, não é porque eu atendo o MEI que eu tô te falando isso. É o que eu vejo, assim, quando chega aqui um MEI, que às vezes eu analiso, poxa, se tivesse alguém certo do lado da pessoa, muitos prejuízos poderiam ser evitados. Então, vale a pena ter um contador? Então, vou dar aqui alguns pontos para você avaliar quando valer a pena, tá? Qual o momento que vale a pena. Se você tem dúvidas sobre qual KENAI escolher, o negócio vai crescer perto do limite do faturamento, então começa você entrar numa zona de risco. Você quer focar no negócio, não na burocracia, então se você quer focar em vender mais, entregar melhor para o seu cliente, então às vezes a legislação ela muda muito rápido, então você tem que ficar acompanhando, às vezes ali você perde 1 a 2 horas por dia para se manter atualizado, sendo que se você tem um contador certo, um parceiro estratégico, você evitaria essa dor de cabeça. E a questão se você recebe alguma notificação e não sabe se é real. Então, é o que acontece. Você tem que estar preparado para ter MEI, porque vai chegar esses boletos. E aí? Eu vejo muitos MEI tomando prejuízo por pagar boletos indevidos, ficando inadimplente com a Receita Estadual e ficando irregular perante os municípios. Então, é importante você atentar a esses pontos para você chegar na sua conclusão se vale a pena ter um contador ao seu lado. Aí eu vou falar aqui quais são os golpes mais comuns para você já se prevenir, tá? Então, boleto do DAS clonado, site falso de abertura, falsa taxa associativa e phishing por e-mail. Então, tome cuidado. Esses são os 4 golpes mais comuns que atingem milhares de e-mails e tenho certeza que milhares de reais são perdidos por golpe, tá? Então, infelizmente, não tem como a gente viver sem essas pessoas mal intencionadas. Então, você vai receber algum desses mecanismos. Então, é importante você se atentar. Então, printa qualquer coisa esse slide para você ter aí essa ciência antes de você tomar qualquer decisão. E eu quero já aqui deixar um checklist gratuito para você. Então vou esconder aqui minha câmera, já printa esse checklist para você ter uma segurança financeira no seu MEI, tá? O que você precisa? Vamos lá. Você precisa abrir apenas pelo Gov, sem pagar nada. Pagar o DAS todo dia 20, entregar o DAS-MEI todo ano a partir de janeiro até o dia 31/5, guardar todos os comprovantes, nunca pagar boleto sem confirmar a origem, desconfiar de urgências e ameaça, avaliar o apoio contábil com calma e denunciar golpe ao Sebrae e à Receita, tá? A abertura ela é gratuita, então já tira um print desse checklist que eu mostrei aqui para você, porque a abertura é gratuita, mas existe alguns pontos que é importante se atentar para você evitar qualquer dor de cabeça. E o que você precisa? Você precisa conhecer os custos reais do MEI, porque é a melhor proteção contra prejuízo, tá? Comece com segurança, sem cair em cobrança indevida. Então, busca conhecimento, busca um suporte contábil para que você possa abrir o seu MEI com a maior segurança possível, tá? E se você precisa de uma assessoria, pode nos enviar um WhatsApp. E chegando ao final desse conteúdo, eu quero pedir para você, se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém, tá? Compartilha com um amigo empreendedor, já se inscreve aqui nesse canal, já nos segue nas nossas redes sociais, tá? O meu Instagram pessoal, o Instagram do escritório e
o WhatsApp se você precisar falar comigo. Esse é o meu WhatsApp. E se você precisar conversar e precisar de uma orientação, pode me enviar um WhatsApp que vai ser um privilégio atender você. E até um próximo conteúdo.